Alors, bonsoir, je m'appelle Vera Franco et aujourd'hui, attention, como você apresenta alguém? Isso aí, vocês vão sair da live hoje sabendo apresentar quem estiver com você, um amigo, enfim, quem estiver com você já vão conseguir apresentar também, certo? On y va, bravo! Alors, vamos imaginar, né? Vamos imaginar o seguinte: vocês estão em algum lugar, né? E estão acompanhados de um amigo, né? Do companheiro, da esposa, do esposo, enfim. E aí, de repente, tem uma situação que alguém até né, puxa assunto, bonjour, ça va? E aí você, né, de repente, bonjour, você corresponde ali, mas e aí? Vai ficar só nisso? Não, né? Porque de repente você tá com alguém, aí você pode se apresentar e apresentar também outra pessoa, né? Tá certo? Ui! Então, você tá ali com alguém e aí você vai falar assim, mas prof, eu já sou tímido, já sou tímida para me apresentar. De repente a pessoa vai falar bonjour, ça va? Eu vou ficar bonjour, né? Então eu já sou tímido ou tímida para me apresentar. Quanto mais apresentar as pessoas que estão comigo. Você vai me vir com esse papo de timidez? Bota lá pra correr, hein? Olha só, você vai sim falar, porque você vai se comunicar. Vous allez vous communiquer en français tout de suite, certo? Então, pessoal, medo, timidez e vergonha, especialmente para se comunicar, bota pra correr, certo? Vamos lá, então? Vamos imaginar a situação. Você tá em algum lugar, você tá numa festa que você não conhece ninguém, conhece a pessoa que te convidou. Um exemplo, né? A gente pode falar disso. Você chegou numa sala de aula e aí o professor ou a professora ainda não chegou, você tá fazendo um curso ali, você vai conhecer as pessoas. Então, pode acontecer de duas formas. Você pode chegar e falar bonjour, bonsoir, ça va, je m'appelle Vera, né? Você pode fazer isso, je suis Vera. Tá certo? Ou pode acontecer o contrário. Alguém pode te abordar e alguém pode falar com você. Ah, bonsoir, ça va, né? Como quem tá dizendo assim, eu estou aberto para conversar alguma coisa, né? Tá certo? E aí, pessoal, você tá lá, então alguém chega e... Ah, bonsoir, ça va, bonjour. E você vai lá, porque aí é a sua vez de agir, né? Então... Bonsoir, bonjour, je me présente. Você pode falar de várias formas. Je m'appelle, como a gente viu, eu me chamo. Je suis, eu sou. E você pode falar diretamente assim, eu vou me apresentar, né? Por exemplo, se a pessoa abordou e não chegou a perguntar o seu nome, como a gente viu lá na primeira live, comment vous appelez, a pessoa de repente só falou, bonjour, né? Então você pode corresponder, bonjour, ça va? Je suis Vera, je m'appelle Vera. Ou, olha essa daqui que você pode usar também. Você pode falar assim, je me présente. Outra forma de fazer isso, né? Outra forma de você se apresentar. Então você pode falar, je suis Vera. Ou então, je m'appelle Vera. E você pode falar também, je me présente. Vou me apresentar, eu sou a Vera. Je me présente, je suis Vera, tá? Então você pode usar assim, je me présente, je suis Vera, ou je me présente, je m'appelle Vera. D'accord? Oui, les gars, ça va? Então, são formas de você fazer isso. Então, je me présente, je suis Vera, je me présente, je m'appelle Vera. D'accord? Agora, bora lá. Attention, s'il vous plaît. Olha só. A gente já falou, né, de je suis, je m'appelle. Agora eu tô mostrando pra vocês o je me présente. Isso mesmo, pessoal, faz fechadinho lá. Présente. Lembra que o som do EN tem aquele sonzinho de né? Então, je me présente. Je me présente, je suis Vera, je me présente, je m'appelle Vera. Tá certo? Treina aí, pessoal. Ficar com a pronúncia tinindo, hein? S'il vous plaît. Alors, mas aí, alguém te abordou ou você acabou, né, abordando alguém e você está acompanhada de um amigo, de uma amiga, enfim, você está com mais alguém. Então, você já deu aquele chute para lá, né? Você já deu aquele chute para lá, tá certo? Na vergonha, na timidez e no medo, e você
apresentar quem tá com você. Afinal de contas, ce n'est pas poli si tu ne présentes pas les gens qui sont avec toi. Oui? Então, afinal de contas, não é polido, não é educado você não apresentar as pessoas que estão com você se você está se conversando ali, se comunicando com outra pessoa. É ou não é? É chato, né? Então, assim, se você está conhecendo alguém naquele momento e você está acompanhado ou acompanhada, de igual forma, você vai se apresentar e vai apresentar quem tá com você, correto? Ah, vou te apresentar aqui um outro amigo, né? Então tá. Aí, olha só, então como é que a gente pode prosseguir aqui? Na hora que você vai apresentar alguém, tá certo? Então, olha só como é que a gente pode fazer isso. Atenção! Se você tá usando o vous, né? A gente já falou isso em várias, de várias formas aí, né? Já falamos várias vezes aí do vous e do tu, né? O vous e o tu, né? Então eu sempre falo mais o vous para mostrar para vocês que não dependendo do contexto, você vai se colocar num momento assim um pouco meio delicado se você já chegar abordando todo mundo de tu, entendeu, pessoal? Tá? Viu, Léo? Por isso que eu não coloquei ali, né, o tu, porque assim, eu falo sempre do vous e do tu, mas para que vocês não tenham nenhum constrangimento, nenhuma dificuldade, usem o vous sempre na primeira abordagem com as pessoas, tá bom? Com exceção de criancinha pequena, ou se é um ambiente muito, muito informal ali, que aí você pode usar o tu, tá bom? Mas, para a segurança de todos, tá certo? Para a segurança de todos, então eu sempre lembro que é importante você usar o vous, né? Entre adultos ali, quando você tá fazendo aí um primeiro contato, que ainda não tem intimidade com as pessoas. D'accord? Então vamos lá, se você está usando o vous, porque afinal de contas você está num momento de apresentação, que de repente não é uma coisa assim, um contexto tão informal, então você vai usar o vous, d'accord? E aí, olha só como é que você pode falar, ó, eu te apresento, né? Olha só. Je vous présente, aí eu tô dando um exemplo aqui, tá? Je vous présente Julie, tá certo? Je vous présente Julie. Então, é uma forma de você fazer isso. Gente, il y a plusieurs manières de présenter quelqu'un, il y a plusieurs manières de dire toutes choses en français et dans toutes les langues. Então, tem várias formas de você fazer, né? Então, assim, é infinito, né? Então, assim, né? Não posso trazer o mundo até este momentinho aqui, né? Da nossa live. Mas eu trago aí um bom pedaço de coisas bem usuais aí para vocês. Então, olha só, eu posso falar assim, ó. Je vous présente Julie. Eu lhe apresento a Julie, porque ela está aqui comigo, né? Eu estou apresentando. Então, je vous présente Julie. Agora, olha só. Mesmo que você esteja falando no formal, independe, né? Você está usando o vous, je vous présente, que pode ser, lembrando, singular, mostrando essa polidez, um pouquinho de formalidade. Pode ser para plural. Por exemplo, eu apresento a vocês aí, né? A Julie. Pode ser também. Então, olha só. Para indicar que por exemplo, minha amiga, eu vou fazer isso aqui, ó. Je vous présente mon amie Julie, tá? Eu te apresento, no sentido, né? Tô usando o vous, lembrem disso, né? Então, não tô super informal, a menos que seja plural, né? Vocês aí, por exemplo, eu chamo de vous, né? Tá bom? Então, je vous présente mon amie Julie. Eu lhe apresento a minha amiga Julie, ou seja, está comigo, a gente está se apresentando, então vou apresentar também. Je vous présente mon amie Julie. D'accord? Agora, alguém, né, tá se perguntando aí, como é que eu faço isso no informal? Vamos ver? Porque assim, ó, lembrando que eu comentei com vocês que você pode fazer um momento de apresentação ali informal, por exemplo, você chegou numa festinha que você percebe que o clima, l'ambiance, né, o ambiente ali, o clima tá bem informal mesmo, tá certo? E aí, o pessoal tá bem informal, tá todo mundo à vontade e tal, ok. E aí, de repente, estão se apresentando usando o tu mesmo, né?
D'accord, mas você tem que sentir esse contexto. Se você não sentiu, começa com vous, né? Você gosta de perceber que dá para ser informalzão assim. D'accord, ça va, né? O importante é se comunicar. Olha lá, e não vai ficar quietinho, quietinha, né? Tem que se comunicar, né? Tem que conversar com as pessoas, né? Bravo! Vamos lá, então. Olha só, se for um ambiente informal, que já no primeiro contato as pessoas estão se tratando de tu, não tem problema. Vou te mostrar também como é que faz isso. Agora, pode ser também que você já conheça alguém. Então, vamos supor, eu conheço alguém aqui e essa pessoa chegou para falar comigo e eu estou acompanhada. Então, eu faço isso aqui, ó. Ao invés de usar o vous, eu uso isso aqui. Je te présente. Perceberam? Je te présente Pierre. Ou seja, eu te apresento o Pierre, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o te, né? Je te présente no lugar do vous. Olha só, que eu coloquei antes, né? Je vous présente. Então, agora eu estou sendo mais informal mesmo. Je te présente Pierre, né? Ou você pode marcar ali. Je vous, né? Eu coloquei de volta só para lembrar. Je vous présente mon ami Pierre. Eu lhe apresento meu amigo Pierre. E eu também posso fazer a outra combinação aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Je te présente mon ami Pierre. Posso combinar também, d'accord? Então eu posso fazer assim. Je te présente Pierre, ou então je te présente mon ami Pierre, meu amigo Pierre. Ou je vous présente Pierre, ou je vous présente mon ami Pierre. Então, das duas formas eu estou dizendo, eu te apresento Pierre, ou eu te apresento meu amigo Pierre. D'accord? Bravo! Agora, a gente vai ver aí duas coisinhas aí que são aussi très importantes. Vocês perceberam como é que eu coloquei aqui para falar da minha amiga Julie? Olha lá. Mon ami Julie. Duas coisas super importantes. Olha só. Attention, parce que a dica agora é forte. Então, ó, ouvrez bien les oreilles. Attention avec les yeux. Regardez bien. Attention. Tá certo? Vamos lá, então. Olha só. Je vous présente mon ami. O que eu quero aproveitar para explicar para vocês? Mon é o possessivo. E alguém deve estar se perguntando, mas mon não é masculino, meu? Oui, normalmente sim, mas olha só o uso. Attention, tá? Olha só. Quando você usa esse possessivo, mon, para dizer meu, mas aí você fala, mas Vera, a Julie é minha amiga. Oui, ela é tua amiga. Ça c'est sûr, né? Mas olha só, quando você tem o possessivo ali, mas a palavra, né? Vamos dizer, possuída ali, né? Tá bom? Então, o que acontece? Quando começa com voyelle, quando começa com vogal, você vai manter, vai o que eu disse? Vai manter, né? Tá? Vai manter o mon para fazer o que a gente chama de liaison, fazer a ligação de som. Olha só, ao invés de falar mami, tá? Que ficaria, né, ruim ali, ó, mami. Então, para juntar, para sua fala ficar muito mais fluida, para você falar com segurança, com confiança, olha só, ao invés de ficar mami, vai ficar mona, mon ami. Olha que facile, oui? Mon ami, tá certo? Então, mon ami fica igual para masculin e feminin. Então, eu falo mon ami Julie e eu falo mon ami Pierre. Aí tem um detalhezinho que quando eu falo ami, olha só, no masculin, vocês estão vendo ali, masculin, quando eu digo ami, eu escrevo só com i no final, A-M-I, ami, d'accord? E quando eu falo de amiga, eu coloco um e no final, então é A-M-I-E, certo? A-M-I-E, A-M-I-E, tá? Ami, d'accord? Vera, est-ce que ça change quelque chose avec la prononciation? Non, ça ne change rien, né? Vera, vai mudar alguma coisa em relação à pronúncia? Non, ça ne change rien. Não muda nada. D'accord? Então,
Quando eu falo amiga ou amigo, o som é o mesmo. Ami, d'accord? A diferença é que eu escrevo A-M-I-E no final, quando é amiga, e eu paro no I, A-M-I, quando eu quero dizer amigo, d'accord? Mas atenção, mon ami, quando você ouve mon ami, pode ser meu amigo e pode ser minha amiga. O que vai indicar para vocês? Le contexte, o contexto, né? Se eu falar, je vous présente mon amie Julie, você já entendeu, é minha amiga Júlia, minha amiga Julie. Se eu falar, je vous présente mon ami Pierre, você já sabe que mon ami Pierre é masculino, então é meu amigo Pierre, tá certo? Bravo! Então, só para esclarecer para vocês que mon ami pode ser masculin e féminin, a única coisa que vai mudar no ami que acrescenta um e à la fin, no final, tá certo? O som, la prononciation é la même chose, d'accord? Então, pessoal, tá? Mon ami, né? Mon ami, minha amiga ou meu amigo, d'accord? Agora, attention, s'il vous plaît. Tá todo mundo praticando aí, pessoal? Dá um joinha. Vocês estão... Est-ce que vous écoutez et répétez? Estão ouvindo e repetindo para treinar? Pour rester avec une bonne prononciation? Oui? C'est vrai ou pas? É verdade ou não? Quero saber, hein? Quero saber se vocês estão aí treinando a pronúncia, hein? Ah, aí sim! Ah, comme ça, j'aime bien. Aê! Tout le monde commence à dire oui, je suis bien, je suis contente. Alors, bien, tá? Alors, je vous présente mon ami Pierre, mon ami Julie. Então, isso significa que você está apresentando o seu amigo ou sua amiga, certo? Lembrando dessas dicas todas, né? A gente usa mon, mesmo que seja a palavra seguinte, porque mon é possessivo, meu, mas se vem uma palavra seguinte, começando com vogal, voyelle, né? Uma voyelle, então você usa mon igual para poder juntar, né? Mon ami, fica mais fácil de pronunciar, falar com confiança e tranquilidade. Mon ami, tá? Então, mon ami Julie, mon ami Pierre. Bravo! Então, só atenção ao contexto, né? Cuidado aí, atenção com o contexto, para que você né, interprete bem. Meu amigo, minha amiga, d'accord? Então, pessoal, olha só. Je vais vous présenter déjà quelques modèles, né? Já apresentei alguns modelos aí para vocês, né? Mon ami Julie, mon ami Pierre. Agora, attention, s'il vous plaît. Presta muita atenção, porque agora eu vou mostrar outra forma de você apresentar alguém que tá com você. Tá certo? Oui? Alors, olha só, tá? Olha aqui a outra forma de você apresentar alguém sem necessariamente usar je te présente, je vous présente, ou então il s'appelle, elle s'appelle. E como eu disse, tem várias formas, né? Existe aí uma flexibilidade, dá para montar de várias formas, mas então algumas aí que a gente viu, je vous présente, je te présente, elle s'appelle, il s'appelle. Olha outra forma aqui, ó. Voici Julie. Aqui está Julie, né? Voici Julie, voici Pierre, tá certo? Aqui está a Julie, aqui está o Pierre, mon ami. Aí você pode, é claro que você pode inverter aqui, você pode fazer assim, ó. Você pode colocar o, né, mon ami ali no meio, você pode fazer assim, pessoal, ó. Voici mon ami Pierre, voici mon ami Julie. Olha que legal, fica uma estrutura, né, completa, tá? Então, olha só, aqui está meu amigo Pierre, voici mon ami Pierre. Aqui está minha amiga Julie, voici mon ami Julie. D'accord? Lembrando aí, attention à la prononciation. Si vous répétez correctement, oui, pour pouvoir parler correctement. D'accord? Então, vocês vão falar aí, pratiquem bem, repitam certinho para poder falar bem bacana, né? Bonsoir para quem tá chegando. Alors, olha só. Então, voici, lembrando aí da dica, essa junção do O com I vai ter um som do português ali de UA. Então, eu digo voici, voici Julie, mon ami. Então, aqui está a Julie, minha amiga. Voici Pierre, mon ami. Aqui está o Pierre, meu amigo, tá certo? Quem tá assistindo a live com mais alguém aí do lado, né? Pode fazer o treino, você tá em casa, tá só ali com a sua família, né? Porque afinal de contas tá todo mundo se cuidando aí na quarentena, né? C'est vrai ou pas? Attention, né? Então olha lá,
Quem tá aí na tua família, aproveita para apresentar todo mundo. Claro que você já conhece todo mundo, né? Mas brinca aí, muda o nome, né? E aproveita e faz o treino para praticar, hein? Atenção, e bota todo mundo da família para praticar também. Por que não, né? Pourquoi pas, tá? Então, ó, voici Julie, voici Pierre, voici Julie, mon ami, voici Pierre, mon ami, ou voici mon ami Julie, voici mon ami Pierre. D'accord? Bravo! Agora, prof, de repente não é meu amigo, não é minha amiga. Atenção, é claro que a live hoje não é específica para falar de membros da família. A gente vai fazer uma live outro dia sobre isso. Então, hoje vocês vão sair da live sabendo apresentar quem tá com vocês ali, tá certo? Sabendo como é que fala, je vous présente, je te présente, mon ami, e etc, né? Voici, né? A gente viu agora voici. Agora, olha só, você está, por exemplo, com o seu pai, com a sua mãe, olha só. Voici mon père. Aqui está meu pai, né? Tá apresentando ali. Claro, pessoal, que você pode acrescentar coisas aqui. Então, você pode fazer assim, ó. Voici mon père João. Você pode fazer isso, né? Ou você pode inverter. Voici João, mon père. Aqui está o João, meu pai. Tá certo? Então, dá para combinar. Oui, les gars, nous pouvons changer l'ordre, nous pouvons mélanger. A gente pode mudar um pouquinho a ordem, a gente pode misturar, né? Então, olha só. Voici mon père, né? Aqui está meu pai. Ou então, voici João, José, mon père. Tá certo? Atenção à pronunciação. Olha uma coisa très importante. Vocês estão vendo aí um acentinho que não é o acento agudo. Il n'est pas l'accent aigu. Não é o acento agudo, tá? É um accent grave, tá certo? O que que isso faz no francês? Né? O que que o accent grave faz no francês? Bien, então, pessoal, você tem um accent grave que é diferente do accent aigu. Lembra? Eu já comentei com vocês, mas o accent aigu, né, para quem tá chegando na live agora, o accent aigu, o acento agudo, ele vai fechar o som do E ali, por exemplo, no francês, tá certo? Igual esse aqui, olha só. Olha o que a gente fez. Je te présente. Se eu for ler em português, eu vou falar présente, não é isso? Mas, em francês, então, o acento agudo vai fechar, tá bom? O E, o som do E. Então, présente. Agora, quando eu tenho o accent grave, c'est le contraire. É o contrário que acontece. Então, eu vou dizer aberto. Mon père. Tá certo? Mon père. D'accord? E aí você falou lá, voici João, mon père, ou voici João, mon père, João, né? Aqui tá meu pai, João. E você vai fazer também, voici ma mère, aqui está minha mãe, né? Ou voici Maria, ma mère, tá certo? Bravo! Então, olha lá, treinem aí. A gente já treinou voici, mon, vocês já sabem, père, mère. Agora, olha só, mon mari, meu marido. Ou então, né? Mon épouse, né? Posso falar ma femme também, tá certo? Se eu quiser, vou colocar aqui também. Deixa eu alterar aqui. Que dá pra colocar que nem eu falei pra vocês. Isso é uma coisa maravilhosa, é infinita, né? O número de possibilidades é infinito, né? Dá pra fazer. Não vamos falar de todos os membros da família hoje, porque isso é assunto para outra live, né? Para fazer mais completinho outra live. Então, olha só, para você já sair da live hoje sabendo apresentar aí um número de pessoas, hein? Olha lá. Voici mon père, voici ma mère, tá certo? Soyez les bienvenus, o pessoal que tá entrando, seja bem-vindo, né? Alors, voici mon père, aqui está meu pai. Voici ma mère, aqui está minha mãe. E você pode usar o nome, né? Voici João, mon père. Voici Maria, ma mère. Ou o inverso ali, né? Voici mon père, João. Voici ma mère, Maria, né? Aí você pode usar esse aqui também, ó. Voici mon mari, aqui está meu marido. Voici mon épouse. Esse aqui é a minha esposa, tá certo? Outra palavra para falar, então, mari, para falar marido, você pode falar aqui, ó, époux, esposo, assim como a gente fez épouse, tá? Para esposa. Gente, vocês estão percebendo os acentos aí? Olha só, aberto, acento grave, ó, mère, père.
Agora fechou. Épouse. Perceberam aí? Então, quando eu tenho um accent grave, ele vai abrir o som do E. Então, vai falar père, mère. Quando eu tenho um acento agudo, ele fecha o som do E. Então, vai ficar épouse. Ao invés de fica E. Então, épouse, époux. Por que eu deixei femme aqui por último? É muito comum você usar assim, né? Mon mari, meu marido, ma femme. Mas não é engraçado? Eu acho muito engraçado isso em português e em francês. Sabe por que eu acho engraçado? Porque em português a gente fala assim, meu marido, minha mulher. É ou não é? Mas você não fala assim, tá, minha mulher, mas você não fala meu homem. Normalmente não se fala meu marido, meu esposo, né? Mas o homem fala, né? Minha esposa ou minha mulher. Então no francês também, olha a proximidade, lembra que tem, né? Tem muita semelhança aí com a língua portuguesa. Então olha só, mon mari, meu marido, mon époux, meu esposo, e ma femme, minha mulher, e mon épouse, minha esposa, tá certo? É que eu acho muito louco isso, tá? Por isso que eu deixei aí pro final. É normal você chamar ma femme, tá? Mas é engraçado que a gente não fala meu homem. É meu homem, né? A gente fala é minha mulher, mas não fala é meu homem, tá bom? Normalmente não fala, normalmente fala meu marido, minha mulher, tá certo? Mas é só para dar uma risada, né? Pessoal, olha que observação legal aí, isso mesmo, tá? A mesma regra, lembra que eu comentei que quando você usa o possessivo mon, né? Mon, que é meu, mesmo que seja no feminino, mas começa com vogal, né, Luiz? Isso aí. Começa com vogal, você vai manter o mon. Olha o caso lá. Eu disse mon père, ma mère. Meu pai, minha mãe. Então, minha mãe começa com M. Então, eu posso manter o possessivo ma no lugar do mon, que é masculino. Quando eu falo mon mari, eu mantenho o meu marido. Agora, minha esposa, mon épouse. Por que eu não coloquei o ma? Para não dar ali vogal com vogal. Ma épouse. Para poder juntar, para você falar bem melhor, né? Bem, com mais confiança, mais tranquilidade, ó. Mon épouse. Tá certo? Mon époux. Tá, Luiz? Então, mon époux, meu esposo. Mon époux, mon épouse, minha esposa. Eu mantive o possessivo mon, que teoricamente é masculino, mas quando a palavra feminina começa com vogal, você deixa o mon para poder juntar, fazer o que a gente chama de liaison, que é a ligação do som en français. D'accord? Mon époux, mon épouse. E pode falar à vontade, meu marido, meu homem, minha mulher, né? Então, mon mari, ma femme, mon époux, mon épouse. Fica a critério aí. O legal de tudo é a gente saber falar. É ou não é? Aí você escolhe, você quer falar mon épouse, minha esposa, ou ma femme, mon mari ou mon époux. C'est à vous de choisir. A escolha aí tá na sua mão, né? O importante é saber isso aí. Depois que você sabe, você escolhe o que você quer, da forma que você quer comunicar, tá certo? Então, pessoal, treinem aí os sons todos, ó. Voici mon père, ma mère, mon mari, mon épouse, mon époux, ma femme. Attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, treinem essa pronúncia aí, hein? Quero ver tinindo aí nos próximos dias, hein? Ó, atenção, hein? Olha só. Hoje a gente falou, então, como vocês já podem sair apresentando o pessoal que tá junto com você. Se apresentar, que a gente já tinha visto, hoje eu mostrei uma outra forma e várias formas de como você pode apresentar quem tá com você. E bota a timidez pra correr, que o que interessa mesmo é comunicar. Até rimou, eu não treinei, mas rimou, né? É ou não é? Tá certo? Então, bota a timidez pra correr, que o que importa mesmo é comunicar, né? Então, fica aí as dicas de hoje. Espero que vocês aproveitem beaucoup aí, bastante.
bastante, tá certo? Je suis très contente de pouvoir partager ça avec vous. Tô feliz de poder compartilhar isso aí com vocês. E faça o exercício lá na frente do espelho. Bota pra correr a timidez, o medo e a vergonha. Só tenha medo, timidez e vergonha se você for pensar em fazer alguma coisa que vai prejudicar alguém, que vai magoar alguém, né? Aí você tem que ter timidez e vergonha pra não colocar em ação o que você pensou. Mas se vai comunicar, vai fazer uma coisa boa, por que vai deixar uma timidez, medo e vergonha segurar você? De jeito nenhum, né? Bora lá, tá certo? Então, queridos, boa noite, boa nuit e gros bisous!